não lê um livro inteiro por ano. Você sabe qual que é a cultura de los argentinos? Agora eu provoquei vocês. Cara, a gente está tomando de 4 a meio um dos argentinos por ano. 4 livros? No mínimo, um argentino lê 4 livros por ano. Cara, vocês vão perder para a Argentina, mano. Isso é fictício. Oh, mas Messi. Correu, né? Pode perder. Vocês entendem? Então, a educação é tudo. O conhecimento é tudo. Entende? Então, esse aqui é o momento onde vocês vão mudar essa história. Esse é o momento onde vocês, se vocês entenderem isso, ó, preste atenção. Isso é sociologia, isso é psicologia social. Um jovem, até seus 14, 15 anos no máximo, ele vai literalmente, preste atenção nisso, ele literalmente, a grande maioria, vai decidir a vida nesse momento, dos seus 10 aos 14, 15 anos no máximo. É o tempo que ele vai decidir o rumo da vida dele. Muitas pessoas decidem a vida nessa faixa etária, na idade que vocês estão. E se eu deixasse uma pergunta bem capciosa aqui, vai incomodar mesmo. O que você tem sonhado? Quem é você? Para onde você está indo? O que você está fazendo? Ó, você, ó, por exemplo, estão vendo que essa protuberância aqui, né? É a camisa que vem um pouquinho inchada. Se alguém falar assim, eu posso culpar alguém por causa desse abdômen definido, quem é o culpado? Sou eu. Ou seja, eu tenho exatamente a barriguinha que eu lutei para ter. Você é exatamente quem você está lutando para ser. Para terminar, tá, Ramon, mas eu não estou contente com aquilo que eu sou agora. Não estou contente com isso. Eu tenho um telefone aqui que tem um certo valor. Ontem um amigo meu me ofereceu um iPhone 11, não sei alguma coisa, e ele me falou que ele acha que ele viu 300, 1.500 reais. É falso? Americano. Um amigo meu que morou 3 anos nos Estados Unidos, ele vendia, sei lá, está dando dinheiro, ele falou, bom, estou vendendo, é um iPhone americano, cara, é 11 Plus Master, vamos mostrar. Aí ele falou, cara, eu faço para você por 1.200 e eu te parcelo isso aí de 300. Entende? Então, se eu quero mudar de telefone, vamos lá, agora preste atenção. Aquilo que eu faço, guardem, se vocês não entenderam nada, não quiseram ouvir nada do que eu falei, só que tem que fixar no coração de vocês. Eu sou e tenho exatamente aquilo para o qual eu me esforcei até agora. Agora, se eu cheguei nesse ponto da minha vida, eu não estou contente com o celular que eu tenho, com a loja que eu tenho, com as roupas que eu tenho, com a casa que eu tenho, com o carro que eu tenho. Isso precisa vir como consciência para mim, que eu sou e tenho exatamente aquilo pelo qual eu lutei e me comportei para ter. Tá, não estou contente com isso. Resumo, eu sou e tenho aquilo que eu me esforcei para ser e ter. Se eu não estou contente com isso, logo eu preciso mudar o que eu faço para mudar o que eu tenho. Só que para mudar o que eu tenho e quem eu estou sendo agora, eu preciso mudar quem eu sou. Porque quem não muda aqui, não muda em lugar nenhum. Todos aqui já viram em desenho, em circo, quem já teve a oportunidade. Você vê um elefante que chega a pesar 7.000 quilos. 7 toneladas e meio. Cara, aquilo é uma força bruta, que aquilo derrubou uma árvore. É um tanque de guerra. E um detalhe é que você vê muitas vezes um elefante amarrado pela pata por uma corda ou uma corrente. Vamos lá. Um animal que tem força para atravessar uma parede dessa aqui, derrubar uma árvore,
que às vezes um ônibus bate e não consegue derrubar. O que prende esse animal aqui? O psicológico. E da onde vem esse psicológico? Porque geralmente você nunca vai prender elefantes que cresceram na natureza, que cresceram livres. Você vai prender um elefante por um barbante quando ele é, desde pequeno, ele é condicionado a ser amarrado, ele não tinha força para soltar, aí ele vai crescendo, continua aumentando, só que chega uma hora que nada prende um elefante, praticamente. Então você só precisa colocar um barbante, ele só ele sentir que ele está amarrado, ele entende que ele está preso. E não existe, guardem isso no coração de vocês, não existe nada mais que cause um cárcere, uma prisão no ser humano do que a ignorância. A ignorância é a maior prisão sem celas que existe. Em contrapartida, o conhecimento, o estudo, o aprendizado é a questão mais libertária que existe. É por isso que hoje eu não aceito rótulos. Alguém me diz, aceita tal coisa? Não, não sou. Ué, mas você? Não, não sou. Porque eu procuro aprender e estudar demais para que aceite alguém colocar um rótulo na minha testa ou no meu peito. Beleza, gente? Então, essa é a geração, esse é o momento que vocês vão definir a vida de vocês. Então, entendam, sonhe, tem um objetivo. Quem não tem, quem não sonha, não conquista. Quem não entende quem é, quem não sabe para onde está indo, está perdido agora. Qualquer lugar sim. E nós não fomos feitos para qualquer lugar. Nós somos feitos por um propósito, para conquistar. Eu quero aqui deixar o exemplo do maior ser humano que já pisou essa terra. Imagine você hoje, alguém de 12 anos de idade, está sentado com todo o nosso planalto de governo, executivo, legislativo, judiciário, e esse cara sentado ali no meio deles, debatendo as leis, as condições, os projetos, a direção de um país, e as pessoas falam assim, de onde vem esse entendimento? Isso já aconteceu na história. Alguém com 12 anos de idade estava conversando com um governante de uma nação, alguém chamado Jesus Cristo, com 12 anos de idade. A Bíblia diz que ele debatia com os sacerdotes e os líderes daquela nação. Agora, Jesus só aparece em 3 momentos da faixa da sua vida: quando ele nasce, aos 12 anos e depois para cumprir sua missão. Quando ele nasce, quando ele está se preparando e para o propósito. Qual é o propósito que nós temos? Para onde nós estamos? Ou será, com todo o respeito ao nosso irmão, isso é uma lição para nós, que eu aprendi uma coisa: sábio é aquele que aprende vendo. Se hoje nós literalmente temos entre nós, graças a Deus acolhemos um irmão entre nós, que precisou ir embora do seu país, porque uma das primeiras coisas para um país se tornar um país que todo mundo vai embora é a educação. Um povo educado não é dominado por ninguém. Um povo educado não é aprisionado por ninguém. Um povo educado é livre e liberta as pessoas. Então nós vamos esperar chegar nesse momento para a gente começar a se mexer. Então, esse é o entendimento. E onde nós vamos ter a porta, alguém já diz que a adolescência é a porta de entrada para a vida. Porque onde define. São várias portas que a gente pode escolher, mas são poucas que são as corretas. Então, assim, eu gostaria de deixar esse pensamento para vocês, sabe, pensarem sobre isso, sabe, debaterem sobre isso, se provocarem sobre isso. Começar a olhar para vocês, se daqui a algum tempo vocês querem ser pessoas que serviram para ajudar pessoas, ou se vão se tornar apenas parte do sistema, sepultados por causa da ignorância. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta? Qualquer um que você entenda que isso nesse sentido. O que seria a solução para isso? O que vai pegar e sair fuzilando todo mundo? O que você faz? Vontade eu sei que dá. E muito. Vamos fazer um golpe de Estado. Hã? Isso é. Bora! Vamos fazer um golpe de Estado. Aí eu chego lá hoje
e consigo tomar cadeira presidencial, o que eu começo a fazer? Corrupção. Ué, vai mandar um tiro na feia. Invadir Peru. Vai te pedir o quê? Vai de peru? Não, sério, vamos pensar assim, ó, se hoje de nós, eu vou ter me excluir porque eu já entendi que eu não tenho essa capacidade. Imagina se colocasse você hoje na presidência, na cadeira da presidência do Brasil. Quais seriam suas primeiras atitudes? Deixar com eles. Deixar com eles. Eu já destruí. Argentina, Paraguai, Brasil. Pegar os corruptos. Deixar como você vai se matar. Primeira Eu só deixar o único. por economia. Aumentar a inflação. Aumentar a inflação. Vamos lá. Só para te entender uma coisa. Quer ver uma coisa que eu sempre me perguntava? E eu, por exemplo, não sabia. O que eu falava assim, cara? Se está faltando dinheiro, não tem uma desgraça com a casa, com uma moeda lá, que fabrica dinheiro. Não, já me compreenderam, não vai chegar. Então, assim, aí o que eu falo? Gente, mas não é só imprimir dinheiro e dar dinheiro, por que não? Valoriza o dinheiro, vai cair. Que nem os romanos faziam antigamente, pegavam aquelas moedas de ouro e vai. Tá, mas por que eu não posso imprimir dinheiro para dar dinheiro para todo mundo? Fica muito pobre. Tem muito, ninguém quer. Não. Aumentar o preço da coisa. Para a gente entender isso, eu precisava entender uma coisa chamada economia. E não tem como você estudar economia se você não gosta de matemática. O que dá dinheiro para um país, o que enriquece, ou o que dá poder de riqueza a um país é uma coisa chamada lastro econômico. Não é taxa, não. O que é o lastro econômico? É a riqueza real que um país possui em seu poder. Não estou falando daquilo que está por aí que pode ser explorado, está no poder de um país, certo? Então, se essa cadeira aqui vale 100 trilhões de reais, esse é o meu lastro econômico. Na verdade, cuesta 10 millones de euros. Aí, eu quero produzir 200 trilhões em dinheiro, em representatividade, porque o dinheiro nada mais é do que aquilo que representa o teu lastro econômico. A real riqueza em posse de um país, ele é representado pela quantidade de dinheiro. Então, se eu tenho 100 trilhões em posse de riqueza, quantos eu posso produzir em dinheiro, representativamente? 100 trilhões. Agora, só para vocês entenderem, que o problema do nosso país não é riqueza. Vocês sabiam que a gente tem uma coisa aqui no país, é que o Brasil tem a posse de 98% dessa riqueza no planeta. Um ferro, um mineral chamado nióbio. O nióbio, ele é mais caro que o ouro. Você sabia que se você pegar 1 tonelada de ferro fundido e você jogar 1 quilo de nióbio dentro e derreter, ele fica não sei quantas vezes mais forte do que o aço inox. Quer ver uma coisa? Vamos lá, vou falar na nossa linguagem aqui. Vocês estão Cabuzanfa sentado exatamente em cima de uma coisa chamada Aquífero Guarani, que é o maior reservatório de água potável do planeta, era até 2013, porque em 2013 foi descoberto na Amazônia, debaixo do rio Amazonas, que agora é o maior rio do planeta, um rio subterrâneo que é chamado Aquífero Cega. Deixa eu só fazer você entender. E por falta da nossa educação, a gente acha que tem gente vindo de fora querendo cuidar da nossa Amazônia. Gente preocupada com os macaquinhos que ficam pulando de uma árvore para outra. Gente preocupada com os rios, fica lá dançando a dança da chuva. Não, gente está preocupada com aquilo. Esse reservatório Cega, procura depois. Preste atenção. O reservatório Cega, ele tem água potável para matar a sede da população do planeta Terra pelos próximos 250 anos. Só esse reservatório de água lá na Amazônia, fora esse aqui, tá? Esse reservatório Cega, na Amazônia, que é subterrâneo, ele é
4 vezes maior do que o aquífero do Guarani. O Brasil detém hoje as 2 fontes de água potável do planeta. Deveríamos comprar. Tira nióbio, tira ouro, tira minerais. Ou seja, nós somos o país mais rico do planeta. Você sabia que no Canadá tem uma cidade, não me lembro o nome, depois pode pesquisar, que o governo daquela cidade, por causa da rentabilidade da educação daquele povo, eles dão cerca de $500 por pessoa na cidade. Porque tem educação, tem governo, tem estabilidade, tem a questão da humanidade. Então, quando você entende que você for um cargo de governo, você sabe quem é, porque você está vendo para que você está lá, você vai servir as pessoas. Imagina você hoje, a prefeitura te procurar para te dar R$500 todo mês, pelo resto da vida. Agora, se o Brasil é um dos países mais ricos do planeta, por que é que isso não acontece? Tudo pela questão da educação. Por causa da educação. Alguém já dizia, gente, vamos lá. Quando você compra um celular novo, bem devagarinho, você pega um celular novo. Você não tem que ir lá aprender a mexer nas configurações, às vezes você tem que ir lá para o YouTube para aprender a configurar, mexer naquilo. Agora eu te pergunto, quanto que uma pessoa tem que ser estudada? Quanto que uma pessoa tem que ser preparada para dirigir um país de 200 milhões de pessoas? Eu vi isso nada, né? Só ser preto. Não entra. Tem um dedo a meio. Entende? Só uma coisa, sem entrar em geopolítica, mas uma vez eu vi, né, ele falando assim, porque eu li esses livros aqui, um desses livros é um livro que eu li sobre a escravidão de Laurentino Gomes. Procure esse livro e você vai aprender muita coisa sobre a escravidão do Brasil. São 2 volumes, o 1 e o 2, que é de Laurentino Gomes, escravidão. Fala sobre história da escravidão no Brasil. Você sabe que o Brasil, historicamente, é o país que mais recebeu escravos no planeta Terra. Mais de 12 milhões de escravos vieram para cá. Mais de 12 milhões de escravos vieram para cá. Agora vem para cá. Por que esse livro está nessas condições? Tem 2 situações muito simples. Não precisa nem ser inteligente. Como diz um amigo meu, não precisa ser inteligente, só não pode ser burro. Então você olha para esse livro aqui, você vê que ele está, né, deteriorado. Por quê? São 2 condições. Ou alguém não cuidou, ou ele já foi muito usado. Certo? Aí se eu te trouxesse um livro aqui, ele está impecável. Eu vou usar um livro muito conhecido de todos que exemplifica isso muito bem. Você quer descobrir uma pessoa se ela lê uma Bíblia, é só você desfolhar a Bíblia dela. Vai cair em blocos. Por quê? Porque ela não abre as páginas. Então quer dizer que um livro que é lido, as páginas se soltam naturalmente e rapidamente. Um livro que não é lido, ele está colado ainda. Por quê? Porque não foi usado. Aí o camarada vem e te mostra um livro e fala assim, não, esse aqui eu li. E você vê que está limpinho, não tem uma... Ele vai tentar desfolhar e sair em bloco. Amigão, você pode enganar qualquer um, mas quem lê sabe que você não lê esse livro. Então a educação, e melhor do que isso, a condição de ser um autodidata, de aprender por si só, isso muda a tua história. E vai mudar a história das pessoas do seu entorno. Quem anda com gente ruim, quem anda com gente desocupada, quem anda com gente que não tem propósito na vida. Eu quero provocar vocês. Existe um estudo que diz assim, ó, que você é a metade. Você sabe o que significa a palavra mediocridade? É alguém que é médio, é metade de alguém. Então, se eu andar com um cara que não vale nada, eu sou metade de não vale nada. Se eu andar com alguém que odeia estudo, eu sou metade de alguém que odeia estudo. Ou seja, eu sou medíocre. Nós somos, presta atenção nisso, nós somos a média das 5 pessoas ou condições que mais nos influenciam.
Se você parar agora para se perguntar o que são as 5 coisas que mais influenciam a tua vida, e aquilo que me influencia é aquilo com que eu invisto tempo. Então eu sou a metade dessas 5 coisas que mais me influenciam. Se eu passo 8 horas do meu dia vendo nada com coisa nenhuma, eu vou ser metade de nada com coisa nenhuma. Entende? Então isso aqui é para provocar, para incomodar mesmo. E assim, ó, toda informação é assim, ó, a gente escuta. Sabe quando que eu comecei a assistir e falar assim, não, cara, não pode. Um dia que eu ouvi alguém dizer o seguinte: se você não lê no mínimo 80 livros por ano, você não é leitor por nenhum. Eu falei, não, pera, esse cara não faz mais nada na vida. Deve ser um desocupado. Deve ser um pendurado esse cara. Como é que o cara vai conseguir ler 80 livros no ano? Depende. Depende do quê? Cara, se o cara é viciado. No meio da porra do livro? Não, mas se o cara é viciado, então não serve. Depende do tempo, né? Tá bem, né? Porque passam 24 horas, né? Tá ali na primeira. 300 páginas pra mais. Tá bem, mas eu vou ler resumo também. Ó, Mas ele não tá lendo, né? vamos lá. Ó, eu tenho um filho, tenho uma esposa, eu preciso exercer a minha função, eu preciso de um lado, do outro, eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, é isso. Só que eu posso, já que você mencionou, eu leio até cagando. É por isso que o livro está fedendo. O livro pode até feder, mas a cabeça está como? Né? Ó, aí entra uma outra coisa. Nossa, que patada, né? Até a ofensa, para quem estuda, sabe que a ofensa está em mim. Eu decido me ofender. E sabe quem se ofende? Quem se acha menor que os outros. Se eu entender que eu estou no mesmo tamanho que o William, eu nunca vou me ofender com nada, porque ele fala o que eu falo para ele. A ofensa está na gente, né? A ofensa está em nós. Então, quando eu estudo, eu aprendo que não importa o que você me fala. Eu vou dar um exemplo para vocês de um camarada chamado Leandro Carnal, que uma vez ele estava no trânsito, e aí ele deu uma barbeirada, que ele nunca deu uma barbeirada, aí o cara mostra aquele dedinho bonito do meio para ele e fala, seu filho do... O que geralmente a gente faz? Ah, meu irmão, você encarna 10 toretos. Você vai para cima do cara e já era, né? Mas quem aprendeu a se autoeducar, o que o cara entende? Cara, aí ele diz assim, quem sabe você é meu pai? Porque já que eu sou um filho da... Quem sabe você é meu pai? E outra, se a minha mãe exerce função erótica remunerada, se isso é verdade, por que eu vou me ofender? Se é verdade. Agora, não é verdade, por que eu vou me ofender? Então a ofensa está em mim. A ofensa está em mim. Eu decido me ofender, não importa o que os outros digam, eu decido me ofender. Se a pessoa mentiu, é uma mentira. Se a pessoa falou a verdade, é uma verdade. E daí, por que eu vou me ofender? Entende? Agora, vamos para então você entende, então se hoje qualquer um de nós assumisse o governo do país, nós quem sabe faríamos pior dos outros que já governaram. Porque não se trata apenas de ter um acúmulo de informações, mas se trata de decidir o que fazer com essas informações. Então hoje, só para a gente encerrar aqui, pessoal, vocês não tinham uma pergunta. Se o lastro econômico de um país garante o poder econômico de um país, o que garante o lastro de um ser humano de verdade é o que ele carrega dentro. O que garante que você vai ser e fazer a mudança na tua geração é o que você decide carregar a partir de hoje. É quem você decidiu ser. Porque você é e tem exatamente aquilo por qual você está se esforçando agora. E disso ninguém é culpado. Só para terminar, quando eu vi esse desafio, o cara fala assim, cara, se você não lê no mínimo 80 livros por ano, não me ofenda os leitores.
Aí a gente precisa fazer algumas coisas. Eu falei, cara, não pode. Isso foi no dia 20 de janeiro de 2017. Eu falei, a partir de amanhã, dia 20 de janeiro, eu vou começar a ler. O que eu preciso fazer? Na época meu filho estudava no Almirante Tamandaré ainda, nós morávamos no edifício Paraná, então eu tinha que levantar às 6h30. Aí você sabe, adolescente, para acordar até despertar, são 18 camadas de despertamento, 4 horas e meia de banho, 6 horas e meia para arrumar cabelo, aquela coisa. Então eu tinha que acordar ele 6h30 da manhã, então o que eu fazia? Eu levantava 10 para as 5. Eu levantei durante um ano inteiro, 4h50. Feriado, domingo, mas eu fui dormir 4 horas da manhã. Só lamento, mano, você tem um compromisso com você. E ninguém vai fazer isso por você. Eu levantava às 4h50, tomava um banho gelado, seja no inverno ou no verão, para dar aquela acordada, sentava no meu sofá, pegava um livro e começava a ler. Quando era 6h30, eu acordava, o Rafael estava lá na escola. Levantava, tomava banho, enquanto eles estavam se arrumando, eu lia até umas 7h15, que era pertinho de casa, deixava na escola, depois eu estudava. Se você perguntar para minha esposa, se eu for no mercado com ela, você vai no meu carro agora, se você achar menos de um livro no meu carro, eu te dou o meu carro. Então, se eu for para o mercado, enquanto a minha esposa está indo comprar lá, se eu ler 2, 3 páginas, eu cresci 3 páginas, eu aprendi 3 páginas, eu melhorei 3 páginas. E assim, só pode se levantar para falar quem senta para ouvir. Só pode se levantar para ensinar quem senta para aprender. Então, por isso que a educação é o melhor de tudo. Aí eu termino dizendo, nesse ano eu estava fazendo uma faculdade, um bacharel. E nesse bacharel, até em setembro, eu tinha lido 74 livros. E para quem sabe o que é um TCC, você precisa ler muito e estudar muito, porque você não vai defender uma ideia, você vai apresentar uma ideia que você acha interessante. Na minha bibliografia, no meu TCC, tinha 54 livros. Aí você faz as contas, 54 mais 74. Essa foi a quantidade de livros que eu li em 2017. É possível ler 80 livros no ano? É possível. Desde que você valorize isso. Você só faz aquilo que você valoriza. Você só faz aquilo que você acredita. Beleza, gente? Então, hoje, está em nossas mãos melhorar aquilo que nós estamos vivendo. Como pessoa e como as pessoas que vivem no nosso entorno. Então, se daqui 5 anos eu tiver que ir embora para outro país, está sentado em uma sala de aula, porque eu não ajudei o meu país a mudar, eu não posso culpar ninguém. Um sozinho, quem sabe, não consegue. Mas várias pessoas com o mesmo entendimento já pode fazer a diferença. Então, a partir de hoje, isso aqui vai ser uma coisa que vai ficar marcada na tua história. Vai ficar marcada na tua história. Você, a partir de hoje, você vai ser exatamente quem você deseja ser. Você vai ter exatamente aquilo que você lutou para ter. Isso só depende de você. Porque a educação, o entendimento, o conhecimento é algo que ninguém rouba de nós. Só que você só está escutando esse monte de ladainha aqui porque você veio para a escola. Então, para definir, até para escutar ladainha, você tem que vir para a escola. Se não vir para a escola, não escuta. É simples assim. Então você tem que valorizar esse momento. Aprenda. Quando você estiver na minha idade, você vai sentir saudade dessa época. E vai ser uma época que passou e não voltou mais. Beleza? Quero agradecer vocês aí pelo tempo. Tá? Deus abençoe vocês. E eu tenho certeza, eu sou bom de rosto. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo eu vou encontrar alguns de vocês. E vocês vão estar bem diferentes no sentido de entender o que vocês ouviram aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que vocês vão estar caminhando rumo a uma situação onde vocês serão
a ferramenta de mudança para a sociedade que vocês querem. Beleza?